Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 5 da primeira epístola de João encerra a carta consolidando as grandes certezas da fé cristã, entrelaçando o amor, a obediência e a vitória sobre o mundo. João inicia o texto afirmando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, estabelecendo que o amor ao Pai se manifesta de forma prática na obediência aos seus mandamentos, os quais não são penosos. Esta introdução prepara o leitor para compreender que a nossa fé é a força que vence o mundo, fundamentada no testemunho quádruplo e irrefutável do Espírito, da água, do sangue e do próprio Deus a respeito de seu Filho. O capítulo culmina em uma mensagem de profunda segurança espiritual, garantindo que aqueles que creem têm a vida eterna e a confiança de que Deus ouve as suas orações, finalizando com um alerta pastoral urgente e direto para que os filhos de Deus se guardem dos ídolos. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 João 5 do livro de 1 João da Bíblia. Fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. 2 Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. 3 Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 4 O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 6 Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7 Há 3 que dão testemunho. 8 O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. 9 Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. 10 Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 11 Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 12 Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Observações finais. 13 Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 15 E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 16 Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. 17 Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. 19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 20 Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento,
para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21 Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A vitória da fé, a tríade do testemunho e as certezas de quem nasceu de Deus. Chegamos ao quinto e último capítulo da primeira carta de João. O apóstolo encerra o seu tratado de intimidade e discernimento amarrando de forma magistral os três grandes temas que percorreram toda a epístola: a fé teológica correta, o amor comunitário e a obediência prática. Neste desfecho, João apresenta a fé não como um mero assentimento intelectual, mas como uma força espiritual vitoriosa capaz de subjugar o sistema do mundo. Ele evoca as testemunhas divinas da identidade de Jesus, estabelece a segurança da salvação e o poder da oração intercessória, culminando em uma série de certezas inabaláveis e um aviso final cirúrgico contra a idolatria. O tema central deste capítulo é: a fé em Jesus como Cristo e Filho de Deus é a força que nos faz nascer de Deus e vencer o mundo, respaldada pelo testemunho unânime do Espírito, da água e do sangue, garantindo-nos a posse da vida eterna no presente, a confiança nas orações segundo a vontade divina, a proteção contra o maligno e o mandamento de nos guardarmos dos ídolos. Primeiro, a fé vitoriosa e os mandamentos leves, versículos 1 a 5. O que o autor está ensinando? No versículo 1, João estabelece o elo de conexão da família espiritual. Todo aquele que deposita sua fé no fato de que Jesus é o Messias, o Cristo, recebeu o milagre do novo nascimento. Por consequência, quem desenvolve amor pelo Pai que gera, automaticamente passará a amar os irmãos, que são os filhos gerados por ele. O versículo 2 inverte de forma genial a lógica apresentada no capítulo anterior para evitar o sentimentalismo. A prova de que amamos os irmãos de verdade não é medida por afinidade ou emoções, mas pelo nosso amor a Deus e pela nossa obediência aos seus mandamentos. No versículo 3, João define o amor teocêntrico de forma objetiva. Amar a Deus significa guardar a sua palavra. E ele acrescenta uma nota de encorajamento: os seus mandamentos não são pesados. Eles não são um fardo esmagador porque a nova natureza nos dá o prazer de cumpri-los. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo apresenta o crente como um conquistador espiritual. O que é nascido de Deus vence o mundo. O termo grego para vitória aqui, nik, descreve um triunfo definitivo. A arma que opera essa vitória sobre as seduções, pressões e filosofias do sistema mundano é a nossa fé. O versículo 5 faz a pergunta retórica de desafio e aponta para o único vencedor, aquele que crê com convicção de que Jesus é o Filho de Deus. A lição espiritual principal. A fé na identidade divina de Jesus nos insere na família de Deus, transformando a obediência em um privilégio leve e nos capacitando com autoridade espiritual para vencer as pressões e tentações do sistema do mundo. Aplicações práticas. 1. Rejeitar o fardo do legalismo. Se você enxerga a vida cristã como uma lista cansativa de proibições e obrigações pesadas, leia o versículo 3. Os mandamentos de Deus não são fardos quando temos a motivação correta, o amor. Quando você ama a Deus, a integridade, a pureza e a generosidade se tornam o seu estilo de vida natural e não uma obrigação sufocante. 2. Ativar a fé contra as crises. Quando o medo do futuro, a pressão da cultura secular ou as tentações baterem à sua porta, lembre-se do versículo 4. Você não vence as correntes ideológicas do mundo com a força do seu braço ou com discussões intelectuais, mas mantendo os olhos fixos na verdade de que Jesus é o Filho de Deus e que ele já venceu o sistema. 2. A tríade do testemunho divino e a posse da vida eterna, versículos 6 a 13. O que o autor está ensinando? Os versículos 6 a 8 tratam da validação histórica e teológica de Jesus Cristo para rebater as heresias da época. João afirma que Jesus veio por meio de água e sangue. A água refere-se ao seu batismo no Rio Jordão, onde o Pai o declarou seu filho e o seu ministério público começou. 2. O sangue refere-se à sua morte real na cruz do Calvário, onde o sacrifício foi consumado. Os falsos mestres da época aceitavam o batismo, água, mas rejeitavam a crucificação real de Deus, sangue. João insiste: ele veio por ambos. O versículo 7 e 8 completam dizendo que o Espírito Santo, que é a própria verdade, junta-se a esse cenário. Há, portanto, 3 testemunhas unânimes na terra:
o Espírito, a água e o sangue, todos apontando para a mesma realidade messiânica de Jesus. No versículo 9, João apela para um argumento de lógica legal. Se na sociedade humana nós aceitamos o testemunho de homens em tribunais, o testemunho que o próprio Deus deu a respeito do seu Filho possui uma validade infinitamente superior. O versículo 10 afirma que o crente que se entrega a Cristo traz esse testemunho gravado em sua própria consciência. Em contrapartida, aquele que se recusa a crer no Filho está, na prática, chamando Deus de mentiroso por rejeitar o veredito divino sobre a história. Os versículos 11 e 12 resumem o conteúdo central desse testemunho do universo. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está guardada e localizada exclusivamente no seu Filho. A equação da salvação é direta, absoluta e exclusivista. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O versículo 13 funciona como a assinatura do propósito de toda a epístola. João escreveu essas verdades para que os crentes tenham a certeza convicta, saibam, de que já são possuidores da vida eterna no presente, eliminando qualquer dúvida. A lição espiritual principal. A salvação e a vida eterna não são prêmios futuros baseados em palpites ou merecimento, mas uma realidade presente assegurada pelo testemunho histórico e espiritual do próprio Deus na pessoa de seu Filho. Aplicações práticas. Tomar posse da certeza da salvação. O versículo 13 foi escrito para destruir a insegurança espiritual. Deus não quer que você viva na dúvida se vai ou não para o céu. Se você se arrependeu, crê no Filho de Deus e o tem como Senhor da sua vida, você já tem a vida eterna hoje. Essa certeza deve gerar paz e estabilidade na sua caminhada. 2. Avaliar a centralidade de Cristo. O versículo 12 corta qualquer relativismo religioso. A vida eterna não está em uma placa de igreja, em boas obras ou em uma filosofia ecumênica. Está no Filho. Certifique-se diariamente de que o seu relacionamento com Jesus é real, íntimo e ativo. Ter o Filho é o que define o seu destino eterno. 3. A eficácia da oração, as 3 certezas e a proteção contra os ídolos. Versículos 14 a 21. O que o autor está ensinando? A partir do versículo 14, João desdobra os privilégios práticos da certeza da salvação, focando na vida de oração. Ele afirma que temos uma ousadia confiante ao nos aproximarmos do trono divino. Se fizermos qualquer pedido que esteja alinhado de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. O versículo 15 vai além. Se temos a garantia de que Ele nos ouve, podemos descansar na certeza de que as respostas aos nossos pedidos já estão asseguradas. Nos versículos 16 e 17, o apóstolo aplica essa dinâmica de oração ao contexto da disciplina comunitária e da intercessão por irmãos que falharam. Se alguém notar um irmão cometendo um pecado que não leva à morte, deve interceder por ele, e Deus derramará restauração e vida sobre esse indivíduo. João menciona a existência de um pecado que leva à morte, uma apostasia deliberada, contínua e endurecida contra a luz, semelhante à blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre o qual ele não obriga a Igreja a interceder, embora ressalte no versículo 17 que, embora toda injustiça seja pecado, há caminhos de erros que não são fatais e comportam restauração. O apóstolo encerra sua carta nos versículos 18 a 20 apresentando a tríade das certezas absolutas do cristão por meio da repetição da expressão sabemos que. A primeira certeza, versículo 18 sabemos que o nascido de Deus não vive pecando. A razão dessa blindagem moral é que aquele que nasceu de Deus, Jesus, o protege e guarda de forma tão estrita que o maligno não consegue tocá-lo ou destruí-lo. A segunda certeza, versículo 19 sabemos que pertencemos ao Deus Criador, mesmo cientes de que a estrutura e o sistema do mundo inteiro jazem e estão sob o controle paralisante do maligno. A terceira certeza, versículo 20 sabemos que o Filho de Deus já veio à Terra e nos concedeu capacidade espiritual e entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Nós estamos integrados naquele que é o verdadeiro, por meio de seu Filho Jesus Cristo. João faz uma declaração de divindade explícita. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O versículo 21 encerra a epístola de forma abrupta, mas com um imperativo prático crucial que serve de moldura para toda a carta. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Um ídolo é qualquer conceito, heresia, mestre, desejo ou bem material que tente ocupar o lugar central que pertence unicamente ao Deus verdadeiro no coração humano. A lição espiritual principal.
O crente maduro vive ancorado em certezas espirituais inabaláveis, sabendo que está protegido por Cristo, consciente da realidade do mundo e blindado contra o diabo, o que o move a uma vida de oração eficaz e à rejeição de qualquer substituto para o Deus verdadeiro. Aplicações práticas. Orar alinhado com a vontade de Deus. O segredo da oração respondida no versículo 14 não é tentar convencer Deus a fazer as suas vontades egoístas, mas descobrir a vontade dele através da Bíblia e orar baseado nisso. Quando você ora pelas coisas que agradam a Deus, como a salvação de alguém, sabedoria, santidade ou provisão necessária, o céu se move em seu favor. 2. Viver sem medo do diabo. O versículo 18 traz um alívio extraordinário. Se você é nascido de Deus e busca andar em obediência, o diabo não tem autoridade para tocar na sua vida de forma destrutiva. Você está sob a guarda e a proteção de Jesus. Pare de focar no poder das trevas e foque no poder daquele que te protege. 3. Identificar e destruir os ídolos modernos. O alerta final do versículo 21 é para os nossos dias. Ídolos modernos raramente são estátuas de madeira. São coisas boas que transformamos em coisas supremas. O seu trabalho, a busca por dinheiro, o seu namoro, as redes sociais ou a aprovação de terceiros têm ocupado o lugar de Deus na sua agenda e no seu coração. Identifique esses falsos deuses e coloque Jesus de volta no trono da sua vida. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o novo nascimento gera fé na messianidade de Jesus e produz um amor comunitário indissociável da obediência aos mandamentos de Deus, que não são pesados. Segundo, a fé no Filho de Deus é a arma espiritual que concede ao cristão a vitória definitiva sobre o sistema corrompido do mundo. Terceiro, a identidade de Jesus é chancelada na história por 3 testemunhas unânimes: a água, seu batismo, o sangue, sua morte e o testemunho contínuo do Espírito Santo. Quarto, a salvação é uma exclusividade cristológica. Quem tem o Filho possui a vida eterna garantida no presente, e rejeitar esse fato é tratar Deus como mentiroso. Quinto, a oração feita em conformidade com a vontade de Deus desfruta de audiência garantida e respostas certas, estendendo-se também a intercessão pela restauração do irmão que falhou. Sexto, o cristão possui 3 certezas. Está guardado por Jesus contra os ataques do maligno, tem consciência de sua distinção em relação ao mundo e possui entendimento espiritual para habitar no Deus verdadeiro. Sétimo, a exortação final ordena que os filhos de Deus se mantenham estritamente afastados de qualquer forma de idolatria conceitual ou material. Reflexão espiritual final. Terminamos a primeira carta de João com o coração transbordando de segurança teológica e convicção prática. O apóstolo nos conduziu ao longo desses 5 capítulos por um caminho de separação radical, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre a verdade e a mentira, entre os filhos de Deus e o sistema do mundo. Você não precisa caminhar nesta semana de forma vacilante ou amedrontada. Você foi revestido com uma fé que vence o mundo, traz o selo do Espírito Santo em sua alma e está guardado pelos braços daquele que destruiu as obras do diabo. Olhe para o seu coração hoje e faça uma limpeza geral. Jogue fora as dúvidas sobre o amor do Pai, feche os ouvidos para os enganos do mundo e afaste-se de todos os ídolos sutis que tentam roubar o tempo e a adoração que pertencem a Jesus. Você pertence ao verdadeiro. Caminhe com a ousadia de um filho amado, viva na leveza dos mandamentos do Senhor e que a glória de Cristo seja manifesta em cada uma de suas ações. Vou te explicar que a primeira carta de João. Este é o fechamento de ouro, onde o apóstolo amarra todos os temas que discutiu ao longo do livro: a fé, o amor, a obediência e a certeza da salvação. Ele escreve este capítulo como um resumo executivo para dar segurança absoluta aos cristãos de que eles estão do lado vencedor. Vamos analisar este desfecho emocionante por partes, de forma bem didática, descobrindo as profundas raízes que ele tem no Antigo Testamento. Primeira parte: a fé que vence o mundo. Versículos 1 a 5. O que o texto diz? João explica que o amor a Deus e a obediência andam de mãos dadas. Ele solta uma frase libertadora: os seus mandamentos não são pesados. Versículo 3. Para quem nasceu de Deus, obedecer não é um fardo opressor, mas um prazer. Além disso, ele revela o segredo para vencer as pressões, tentações e o sistema corrompido do mundo: a nossa fé em Jesus como Filho de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Mandamentos que não são pesados.
Essa afirmação é uma lembrança direta de Deuteronômio 30 de novembro, onde Moisés, ao explicar a lei de Deus para o povo, diz: "O mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais nem está fora do seu alcance." João mostra que, com o Espírito Santo agindo em nós, a vontade de Deus se torna perfeitamente possível e leve. Segunda parte, o triplo testemunho, versículos 6 a 12. Aqui João entra em um trecho mais profundo para rebater os falsos mestres que diziam que Jesus não era humano de verdade. O que o texto diz? João afirma que Jesus veio por meio de água e sangue. O que isso significa? A água representa o seu batismo, onde o próprio Deus Pai disse do céu: "Este é o meu filho." O sangue representa a sua morte na cruz, provando que ele tinha um corpo real que sangrou e morreu por nós. Ele diz que há 3 testemunhas oficiais que concordam perfeitamente entre si: o Espírito Santo, a água e o sangue. Se nós acreditamos no testemunho de juízes humanos, deveríamos acreditar no tribunal de Deus. O veredito final desse tribunal é simples e cirúrgico: quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Versículo 12. Ligação com o Antigo Testamento. A lei das testemunhas. No Antigo Testamento, para que um julgamento ou testemunho fosse aceito como verdade jurídica absoluta, era obrigatório haver 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19:15 diz: "Uma só testemunha não bastará. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato." João usa essa exata regra jurídica do Antigo Testamento para dizer: olhem, Deus cumpre a própria lei. Ele apresentou 3 testemunhas perfeitas, Espírito, água e sangue, para provar quem Jesus é. Terceira parte, a certeza da oração e o pecado para a morte, versículos 13 a 17. O que o texto diz? João revela o motivo de ter escrito a carta, para que os cristãos saibam, tenham certeza absoluta, sem dúvidas, que possuem a vida eterna. Disso decorre uma enorme confiança na oração. Se pedirmos algo que esteja alinhado com a vontade de Deus, Ele nos ouve e responde. O enigma do pecado para a morte. Versículos 16 e 17. João diz que se virmos um irmão cometendo um pecado comum, devemos orar por ele para que Deus o restaure. Mas ele menciona que existe um pecado que leva à morte, pelo qual ele não recomenda orar. No contexto da carta, esse pecado não é um deslize moral isolado, mas a rejeição deliberada, consciente e final de Jesus, a apostasia defendida pelos falsos mestres. Quem vira as costas para a única fonte de vida, Jesus, escolhe voluntariamente a morte espiritual. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Números 15, 27 e 31, a lei de Moisés fazia uma distinção muito clara entre 2 tipos de pecados: os pecados por ignorância ou fraqueza, que tinham sacrifício e perdão previstos, e os pecados cometidos com insolência ou de mão levantada, uma rebelião consciente contra Deus, para a qual a punição era a morte e a exclusão do povo. João está usando essa mesma lógica do Antigo Testamento aplicada ao Novo Testamento. Quarta parte, o fechamento magnífico, versículos 18 a 21. O que o texto diz? João encerra a carta com 3 certezas absolutas. Repare que ele repete a palavra sabemos. Sabemos que o verdadeiro Filho de Deus é protegido por Jesus e o diabo, o maligno, não pode tocá-lo para destruí-lo. Versículo 18. Sabemos que somos de Deus, embora o mundo inteiro ao nosso redor esteja sob o controle da mentalidade do maligno. Versículo 19. Sabemos que Jesus nos deu entendimento para conhecer o Deus verdadeiro. Versículo 20. O último conselho. Versículo 21, de forma abrupta, ele termina com uma frase curta: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ligação com o Antigo Testamento. A idolatria. O Antigo Testamento inteiro é uma luta constante de Deus para afastar o seu povo dos ídolos de pedra, madeira e ouro das nações vizinhas, como os 10 mandamentos em Êxodo 23:4, não terás outros deuses diante de mim. João fecha a carta resgatando esse alerta crucial do Et. Para ele, um ídolo não é apenas uma estátua, é qualquer ideia falsa sobre Deus ou qualquer coisa que tente tomar o lugar de Jesus no nosso coração. Resumo didático da mensagem de 1 João 5. Imagine que você está assistindo a um grande julgamento em um tribunal. O réu, os falsos mestres, estão tentando acusar a fé cristã, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus de verdade. 2. As testemunhas de acusação.
versículos 7 e 8. Deus chama 3 testemunhas imbatíveis ao banco dos réus: a água, o batismo, o sangue, a cruz e o Espírito Santo. Pela lei do Antigo Testamento, o caso está ganho porque o testemunho triplo é unânime. 3. A sentença. Versículo 12. O juiz bate o martelo e decreta: quem aceita Jesus tem o passaporte da vida eterna garantido. Quem o rejeita, assina a sua própria sentença de morte. 4. A vida após o tribunal. Versículo 21. Você sai do tribunal livre, protegido e sabendo que o perigoso chefe da gangue lá fora, o maligno, não pode encostar em você. O conselho final do seu advogado é: agora que você conhece a verdade, não gaste o seu tempo adorando falsificações ou mentiras, os ídolos. João encerra sua carta não com uma dúvida ou uma teoria, mas com a segurança inabalável de que a vitória sobre o mundo já foi conquistada na cruz. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!